da USP, doutora em Direito Administrativo. De novo, então, eu começo. A professora Hélida Graziani é professora livre-docente de Direito Financeiro da USP, doutora em Direito Administrativo pela Universidade Federal de Minas Gerais, estudos pós-doutorais em Administração da FGV, Rio de Janeiro, e é procuradora do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo. E professora da Fundação Getúlio Vargas, São Paulo. Enfim, estudou na UFMG, na Fundação João Pinheiro, e estudos pós-doutorais na Escola Brasileira de Administração Pública e Empresas da Fundação Getúlio Vargas. Enfim, professora, são tantas coisas que eu vou pedir para a senhora para nos escolher o que a senhora acha que nós podemos e deveremos ficar sabendo, porque o seu currículo, olha aqui, a Yara levantou aqui, deixa eu ver, dá algumas páginas aqui. Então, eu já passo, desde já, a senhora iniciar a sua exposição, mas nos falando sobre aquilo que a senhora quiser compartilhar sobre o seu currículo acadêmico e outras coisas que a senhora achar por bem. O Brunart propôs à professora o tema que está no card, e ela disse que poderia ficar daquele jeito mesmo, que é o seguinte. Yara, você tá... Não, está aqui, já encontrei. A Constituição de 1988 e a interdição fiscal dos direitos fundamentais do cidadão e da democracia. 2 pontos. Políticas macroeconômicas e orçamentárias inconstitucionais. Professora Hélida, qual a palavra? A senhora tem que achar por bem, depois, se a senhora permitir, a gente conversa com a senhora um pouquinho. Boa noite a todas e todos. Obrigada mais uma vez, professor Antônio. Obrigada, professora Natália, pelo convite. Sinto-me honrada. Acho que a melhor definição curricular sou egressa dessa escola, me sinto em casa, né? Tem uma música do Belchior que me agrada muito. Toda vez que alguém suscita qualquer aspecto do currículo, eu sempre retruco dizendo, olha, tal como na música Tudo Outra Vez, do Belchior, eu me sinto apenas uma estudante da vida que eu quero dar. Por isso, acho que a melhor definição a respeito de que percurso já me trouxe até aqui, o que eu, porventura, estudei, é apenas esse esforço de ser estudante da vida que eu quero dar, parafraseando Belchior na música Tudo Outra Vez. Eu não sei quanto tempo eu disponho, eu preparei uma apresentação. É o tempo que a senhora precisar, professora, e não te desgastar muito, aí a avaliação da senhora. Sim, eu vou tentar me ater a algo em torno de 40 a 50 minutos, Fique à se vontade. for possível, e depois a gente abre um pouco para as perguntas. Tá? Ótimo. E vou compartilhar a tela, se me permitem, com licença. Já está liberado, professora. Obrigada. Eu até peguei um pouco nesse... Vocês estão vendo aí já? Estamos sim. Eu peguei um pouco nessa apresentação, embora o tema da interdição seja o objeto da minha tese de livre docência, mas tanto o conceito de interdição, que eu busco um pouco no direito civil, da ideia de uma construção pródiga em direitos que não se sustenta fiscalmente, quanto a ideia de erosão fiscal, são similares para o objeto que eu vou abordar. E erosão, em especial, é um tema que me preocupa mais hoje, no debate do PLP 93, o projeto de lei complementar, que visa regulamentar a ideia de regime fiscal sustentável demandado pela emenda 126, aquela emenda da transição que já trouxe o horizonte de revogação do teto, porque no PLP 93 já há uma espécie de gatilho, de mecanismo automático que vai ensejar a revisão dos PIAs em saúde e educação. E caríssimos, se houver, de fato, uma revisão
que mitigue a garantia de progressividade, porque o teto já era por si só uma excrescência, controvérsia, e a gente vai poder fazer o questionamento. Mas, em tese, ele tinha um prazo de vigência. Estava no DCT, tinha um prazo de vigência, seria revisto em breve e tudo mais. Então, a gente não perdeu, ou não havia sido erodido, pelo menos o eixo do artigo 212 da Constituição sobre o piso da educação e o 198 do piso da saúde. Agora, o governo fala claramente como uma forma de barganhar a aprovação da reforma tributária e já sabendo dos limites que esse arcabouço, que tecnicamente é regime fiscal sustentável, vai constranger o orçamento geral da União, e esse projeto só se aplica ao governo federal, então tem constrangimentos federativos, quando for, de fato, enviar uma proposta de emenda à Constituição, provavelmente já no segundo semestre, para rever no texto permanente da Constituição os pisos. Professor Antônio, professora Natália, caríssimos alunos, se rever o piso, a título de manter um teto, na verdade você está erodindo e rebaixando o piso. Por isso a imagem de erosão me parece mais necessária no curto prazo, neste momento, para o fenômeno que eu gostaria de abordar com vocês. E exatamente em torno desse fenômeno, não sei o grau de estudos que vocês têm, e se eu ficar muito técnica na linguagem orçamentária, fiquem à vontade para depois formularem as perguntas, eu volto, explicito com vagar, mas eu preciso que vocês entendam que há uma espécie de crescendo, de um quadro que foi se somando ao longo do tempo, de profundas alterações constitucionais, de mecanismos de redefinição de prioridades no texto da Constituição de 88. A pretexto de uma percepção assimétrica de riscos fiscais, como se a gente estivesse à beira de um precipício de endividamento público, o que é controverso. A maior parte da expansão da trajetória da dívida pública no período recente, nos últimos, pelo menos, 20 anos, se pega o marco da Lei de Responsabilidade Fiscal até agora, a lei é de 2000. Então, portanto, a gente tem 23 anos. A partir da LRF é mais fácil fazer esse acompanhamento, até porque tem um acórdão do Tribunal de Contas da União que fez essa base de dados. Então, tem uma série histórica sólida do TCU, no âmbito de um acórdão institucional, ele foi demandado a fazer o levantamento da dívida de 2000 a 2017, e aí a gente consegue acompanhar e atualizar nos anos subsequentes. A dívida cresceu não foi porque a gente gastou muito com saúde, educação, assistência social, previdência, investimentos públicos em quaisquer áreas, infraestrutura, meio ambiente. Não. O grande movimento de repercussão para a dívida pública no período recente, né? Então, portanto, a partir de 2000 para cá, esses 23 anos, é sobretudo o fato de que a gente está incorporando juros, a gente não gera resultado primário. O juro é uma variável da política monetária para controlar a inflação, relativamente, de uma certa forma, opaca, ilimitada, ninguém questiona a normatividade da política monetária. E por que o Banco Central coloca o juro? Agora o juro real quase 10%, porque 13,75% a Selic e a inflação em torno de 4%, o juro real no Brasil ele é altíssimo. E não tem investimento produtivo que gere um retorno livre de qualquer preocupação, que não tenha que pagar, né, toda a questão de encargos trabalhistas, tributos. Assim, a forma como nós remuneramos os credores da dívida em juros reais, já descontada a inflação, não tem par no mundo. Então, a trajetória de 2000 a 2023 da dívida pública nos mostra, primeiro, que é uma incorporação de despesas financeiras, a dívida foi crescendo. As renúncias fiscais, quando o governo abriu mão de arrecadar, então você inibe, constrange a receita, e também o fato de que o Brasil cresce pouco, porque a relação dívida-PIB, professor Antônio, professora Natália, a relação dívida-PIB não pode ser observada apenas pelo numerador. Nós precisamos pensar a sustentabilidade da dívida pública também do ponto de vista do denominador. Os Estados Unidos, o Japão, muitos países da União Europeia, exemplo da própria Grécia, teve aquela crise de alguns anos atrás, uma crise crônica,
né? A Itália, Portugal, os países do sul europeu, que estavam numa situação de risco fiscal acentuado, eles não têm taxa de juros tão grande, e têm dívidas em relação ao PIB muito maiores do que a brasileira. Então, existe uma disparidade na percepção de risco na dívida brasileira, inclusive porque o PIB não cresce. Então, eu estou mostrando para vocês que a gente tem aí um problema de concepção sobre o que é a trajetória sustentável da dívida pública no Brasil. E por que a gente tem essa percepção assimétrica de riscos, só vilaniza as despesas primárias, só se considera temerário gastar em direitos sociais, a gente deixa relativamente solto, invisibilizado, sem nenhuma reflexão consistente, o conjunto de opções sobre as receitas. Então, a gente não tributa dividendos, existe aquela figura controversa do juros sobre capital próprio, tem uma dívida ativa trilionária, renúncias fiscais majoritariamente concedidas por prazo indeterminado. Também a própria dimensão de que essas renúncias fiscais não são monitoradas nas contrapartidas prometidas para concessão, não tem análise de impacto nas metas fiscais, além da sonegação premiada com refis praticamente semestrais. Pagar tributo no Brasil não é racional, porque de 6 em 6 meses tem um refis que acaba acomodando a sonegação, e aí a empresa, as pessoas físicas ou jurídicas fazem capital de giro, embolsam como margem de lucro e não pagam tributos em dia. Até porque é muito fácil judicializar, tornar controverso o pagamento do tributo, e fica nessa perspectiva, como já disse, de um risco moral em que quem tendo conhecimento e condições de pagar bons advogados, se furta a tributação, foge a tributação. Então, as finanças públicas no Brasil não avaliam como deveriam as receitas. Do outro lado do problema das finanças, nós temos as despesas financeiras. Enquanto só fica achatado essa dimensão de ajuste fiscal que comprime o tamanho do Estado brasileiro, que nega a efetividade da Constituição de 88, as despesas primárias. Este slide tem uma imagem de uma ampulheta, porque a maior parte dos estudantes do direito, o professor Antônio falava, né, eu me formei na Fundação João Pinheiro, estive uma década enquanto estava em Belo Horizonte, né, me formei, eu sou do interior de Minas, eu sou de Bom Despacho, ali perto de Divinópolis. Quando eu estava em Belo Horizonte, depois que me formei, eu fiquei uma década na carreira de APPGG. Quando a gente forma na Fundação João Pinheiro, a gente trabalha para o Estado de Minas Gerais no serviço público como especialista em políticas públicas e gestão governamental. Bom, naquela ocasião eu trabalhava já com esse debate orçamentário e era claro para mim, agora no âmbito do Ministério Público de Contas isso ainda é mais claro, porque vejo as prefeituras, obviamente também o Estado de São Paulo na interface com a União e por dever acadêmico acompanho os dados dos outros estados. Eu sempre digo que as pessoas se preocupam muito só com o volume de dinheiro, o montante pecuniário, a dimensão quantitativa da execução orçamentária. Mas tão importante quanto o dinheiro aplicado em uma política pública é o tempo. Adiar é uma forma de ajustar. E não sei se vocês acompanham isso com clareza, o volume de passivos judicializados, precatórios, a perspectiva das filas de espera, como tivemos durante a pandemia, fila de espera do auxílio emergencial, fila de espera depois do Auxílio Brasil, fila de espera do próprio Bolsa Família, fila de espera do INSS, né? Além das filas de espera do passivo judicializado, o governo federal ele também manipula a execução orçamentária, ganhando tempo e se financiando indiretamente, por vezes atrasando o pagamento de fornecedores, por vezes atrasando o pagamento de salários, negando correção monetária. Vejam, tivemos 6 anos em correção monetária do Programa Nacional de Alimentação Escolar, merenda. Quem arcou com a defasagem, com a perda inflacionária do período, foram os estados e os municípios. Ou, no pior dos cenários, os próprios estudantes da educação básica obrigatória, quando deixaram de ter uma merenda quente, né, uma refeição completa, e passaram a ter apenas a merenda seca, que nós dizemos, que é um biscoito, uma bolacha, um suco aguado, né? Pois bem, adiar é uma forma de ajustar.
ao não corrigir pela inflação, ao deixar a fila de espera, ao deixar passivo judicializado, ao gerar omissões regulamentares, como, por exemplo, não regulamento custo-aluno qualidade no âmbito do Plano Nacional de Educação, inclusive na época do Fundef, o extinto Fundef, que deu causa àquele precatório que o ex-ministro Paulo Guedes chamou de meteoro, aquele de 90 bilhões de reais. Na origem desse precatório do extinto Fundef, julgado há pouco tempo atrás pelo Supremo, esse grande precatório, que até deu causa àquelas duas emendas de parcelamento de precatórios mais recentes, as emendas 113 e 114 de 2021, havia um falseamento, a União não regulamentava de forma consistente o valor mínimo de referência por aluno. Ou seja, falseava o quanto ela, ente central, deveria complementar o Fundef em favor dos estados e municípios. Era uma frustração dupla, tanto do Pacto Federativo quanto do direito fundamental à educação. E o Supremo deu ganho de causa aos estados e aos municípios em favor dos educandos. Mas isso, de novo, na minha tese do que estou provocando aqui, a reflexão de que não é só restringir a quantidade de dinheiro para uma política pública, é postergar, é preterir, é negar prioridade. A noção de prioridade é essencial ao debate orçamentário. E prioridade aqui é bem no sentido, se me permite uma tradução grosseira, rápida, só para o nosso diálogo de hoje, a noção que mais se aproxima do debate de prioridade, ordenar prioridades para o direito financeiro, é a de fila. Basicamente, a noção impessoal de fila. O que vem primeiro, o que é o lugar de cada um na fila e o que pode esperar, o que fica por último. A execução orçamentária deveria ter clareza de que primeiro vêm as despesas obrigatórias. Primeiro vêm os programas de duração continuada do PPA. Essas despesas obrigatórias e os programas de duração continuada do PPA não poderiam ser preteridos, ter um saldo de restos a pagar, passivos judicializados, omissões regulamentares. Como eu já disse, eu estou repetindo só para fixar. Não poderia ter todas essas burlas se, por exemplo, a gente descobrisse que houve uma despesa discricionária que passou à frente na fila. Toda vez que uma despesa discricionária, como kit de robótica para a escola que não tem nem água tratada, ou contratação de shows, despesas de publicidade, gastos estéreis que não cumprem o planejamento setorial da política pública. Toda vez que uma despesa discricionária fura a fila, nós deveríamos estar a impugnar a quebra dessa ordenação legítima de prioridades. Ao mesmo tempo que, nesses 35 anos da Constituição de 88, a gente vê uma espécie de relação tensa, trade-off mesmo, de disputa. Eu chego a falar nesse slide de antípoda, de um extremo contrário entre os direitos fundamentais e seus mecanismos de garantia de custeio, como o orçamento da Seguridade Social, e dentro do orçamento de Seguridade Social, em especial, as contribuições sociais, aquelas destinadas ao financiamento da saúde, da assistência, da previdência social, que, por exemplo, passaram por aquele processo de esvaziamento tergiversador, indireto, implícito, da DRU, a desvinculação de receitas da União, e que se estendeu agora para os estados e os municípios, assim como em relação aos vários falseamentos do piso da saúde, do piso da educação, porque a União nunca teve um piso equivalente aos estados e aos municípios. Então, existe essa estratégia deliberada de postergar, de negar a eficácia, de negar a implantação progressiva da Constituição, a despeito do fato de a Constituição ter previsto mecanismos de custeio. Não só fonte própria de receitas, repito, as contribuições sociais, mas também arranjos orgânicos, desenhos de política pública inscritos na Constituição, como o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, na área da educação, embora não esteja dentro da Constituição, mas na lei do Plano Nacional de Educação ainda não está regulamentado o Sistema Nacional de Educação, mas tem o Fundeb, esse mecanismo de equalização de custeio, e tudo isso para mostrar o seguinte: não é prioridade efetivamente resguardar custeio para uma implantação progressiva dos direitos fundamentais. Toda vez que se usa o argumento de uma crise, de uma instabilidade monetária,
de uma necessidade de ganhar a confiança dos agentes econômicos, de que a gente teria algum nível de precipício fiscal, de uma dívida explosiva, só se vilaniza a despesa primária, que ampara o custeio dos direitos fundamentais. Só se vilaniza a própria execução direta de serviços públicos. Agora mesmo o debate das renúncias fiscais nos permite, inclusive, esse contraste. Enquanto o SUS, né, no nível da União, tem um custeio relativamente congelado e, em termos proporcionais, regressivo, ou seja, a União não aplica muito mais em saúde do que aplicava há 10 anos atrás. O patamar está congelado, quando não regressivo, né, em termos proporcionais. É claro que em valores nominais, como a inflação está indo corrigindo, no teto foi essa garantia de correção só pela inflação, em termos nominais houve sim algum acréscimo. Mas em termos proporcionais, seja da receita corrente líquida, que era o último critério do piso federal em saúde, e mesmo em valores per capita, a gente está achatando o piso federal em saúde. E também o próprio piso da educação, as universidades federais estão sendo sucateadas. Ao mesmo tempo que, durante esse período do próprio teto, as renúncias fiscais foram expandidas. As renúncias em favor de nós, que deduzimos no imposto de renda todos os gastos privados em saúde, dos planos de saúde, dos hospitais filantrópicos, da própria indústria farmacêutica, dos hospitais ditos de excelência, como o Einstein, o Sírio-Libanês. Esses hospitais ditos de excelência não prestam diretamente um volume grande de serviços ao SUS, mas gozam de uma renúncia fiscal de 3 bilhões de reais para supostamente migrar a sua excelência, a sua expertise gerencial para o SUS. Mas, na prática, o próprio Tribunal de Contas da União já denunciou que é uma falácia. Então, ao mesmo tempo que a gente constrange, achata o financiamento dos direitos sociais na execução direta dos serviços públicos, expande-se de forma desorganizada, eu diria, inclusive, sem nenhum filtro de avaliação das contrapartidas, das metas, é uma espécie mesmo de benesse privada, de privilégio. As renúncias fiscais, elas têm esse comportamento que eu até brinco com os meus alunos, me permitam a ironia, mas é isso, para todo esperto tem um otário. Renúncia fiscal concedida por prazo indeterminado, sem monitoramento de contrapartida, é um privilégio, e que ninguém está monitorando, ninguém está avaliando como deveria. Nisso vai mais de R$500 bilhão. Então, dentro do que eu falava desde o início, o tempo é tão importante quanto o volume da dotação orçamentária. Enquanto a gente achatou as despesas primárias, deixamos correr de forma opaca e limitada as opções de arrecadação, a inibição da receita, a regressividade tributária, nunca debatemos de fato a nossa dívida ativa porque não arrecadamos como deveríamos, a renúncia fiscal, que é perene, algumas, a maioria delas concedida por prazo indeterminado, a sonegação premiada em refis sucessivos, entre outras fragilidades, e não debatemos, como deveríamos, as despesas financeiras. Uma tese que eu tenho batido muito, escrito muito, falado, tentado provocar, que existe uma espécie de circularidade entre a receita que não se cobra dos mais ricos, não se persegue a capacidade contributiva sobre a riqueza e a renda. Vejam, a gente não tributa iates, jatinhos, helicópteros, lanchas, né? Os dividendos é outro problema, já disse. Assim como a gente não controla as despesas financeiras. A circularidade do raciocínio é: a riqueza subtributada está muito bem remunerada na dívida pública. A riqueza, vou repetir porque é muito importante. A riqueza subtributada está muito bem remunerada na dívida pública. Por isso não tem dinheiro, ou alegam não haver dinheiro, para financiar as prioridades constitucionais. E agora suscitam a necessidade de revisão dos pisos em saúde e educação, essa erosão, essa quebra do piso da proteção social, gerando esse constrangimento e alegando que a Constituição não cabe no orçamento. Aqui é que mora a noção de interdição. Uma Constituição pródiga, promete muitos direitos e não tem como custeá-la, financiá-la ao longo do tempo. Ora, a ideia de que precisaria de uma curatela durante a execução orçamentária, sobretudo um decreto de programação financeira, que é sinônimo de contingenciamento,
É no decreto de programação financeira que se faz a limitação de empenhos e de pagamentos. É ali que se faz o controle de boca do caixa do que se executa ou não, do que vai virar depois disputa judicializada, restos a pagar, fila de espera, omissões regulamentares, falta de correção monetária, entre outras estratégias de adiamento, né? E exatamente esse debate que perfaz, e eu peço que os estudantes da Faculdade de Direito da UFMG, a nossa casa, né? Repito, eu me sinto aqui em casa nesse momento, mas eu peço, não interpretem isoladamente o teto, não interpretem isoladamente o PLP 93, não interpretem isoladamente o Fundo Social de Emergência, que depois virou Fundo de Estabilização Fiscal, que depois virou DRU. Não interpretem as tensões federativas quando a União se retrai e empurra as obrigações de implantação do SUS e mesmo da educação básica para os estados e municípios. Eu sempre digo que há uma guerra fiscal de despesas, não só de receitas, na federação, porque a União se retrai, a União não se sente corresponsável no mesmo nível que os estados e os municípios. Existe esse tensionamento no financiamento dos direitos sociais. No próprio bojo da Lei de Responsabilidade Fiscal, a primazia da meta de resultado primário e, literalmente, aquela desconsideração como se não fosse alcançável, como se fosse uma coisa banal, como se não pudesse ser descartada, nem se fala muito da meta de resultado nominal. E qual é a diferença de uma para outra? A meta de resultado primário, obviamente, trata todas as receitas, menos as despesas primárias, excluindo o serviço da dívida, sobretudo os juros. Ora, quando eu incluo o serviço da dívida, nós temos um déficit muito maior. Para vocês terem uma ideia, em 2023, se o Banco Central mantiver a Selic, que remunera a maior parte da dívida, nesse patamar de 13,75, e agora está tendo a reunião do Copom, amanhã sai a definição se vai manter ou não a taxa de juros, a taxa básica de juros na economia, mas se mantiver um período de um ano, né? Vamos fazer uma simulação teórica só para que vocês tenham noção do impacto fiscal. Isso repercute em 800 bilhões de reais para a dívida pública. 800 bilhões de reais. O André Lara Rezende, eu tenho tido a felicidade de estar próxima, dialogando com ele, porque numa comissão criada, Comissão de Estudos Estratégicos criada no âmbito do BNDES, ele é o coordenador, a gente tem tentado pensar de forma mais ampla o cenário brasileiro. Teve até um evento no BNDES em março, com Stiglitz, com a Jayat Ghosh, com vários economistas progressistas, para a gente tensionar esse debate do juro no Brasil. 800 bilhões de reais decididos por um ato administrativo opaco do Banco Central, que ninguém questiona, que ninguém faz reflexão, é uma prova do quanto a gente não tem uma equidade de enfrentamento das finanças públicas no Brasil. Porque, para aprovar uma expansão durante a pandemia, em 2020, para fazer face ao auxílio emergencial, apoio aos municípios, aos estados, às micro e pequenas empresas, no âmbito do orçamento de guerra, a gente precisou de uma emenda à Constituição. Em 2020, no auge da pandemia, para fazer uma expansão maior de despesa primária, foram 600 bilhões de reais, a partir da emenda 106 de 2020, nós precisamos de uma PEC. Agora, o Banco Central gera uma repercussão próxima a 800 bilhões de reais para a dívida pública ao ano e ninguém fala nada. É um dado como se fosse a lei da gravidade, a maçã que cai e você só constata que, dada a gravidade, ela vai sempre cair. O Wolfgang Streeck tem, inclusive, uma frase belíssima a esse respeito. Enquanto as demandas da sociedade, dos trabalhadores, são tratadas como fatores de perturbação social, a busca por efetividade dos direitos são tratadas como fatores de perturbação, como se fosse algo insustentável, o Estado não conseguia ter a capacidade de equalizar com o mercado o financiamento disso. As demandas do próprio mercado financeiro são tratadas como evidências empíricas do modo de funcionamento do próprio mercado, portanto, neutras. As demandas do mercado, sobretudo do mercado financeiro, são tratadas como exigências da realidade neutra. Repito, como se fossem leis naturais, como a própria lei da física. E por que não há qualquer reflexão nos Estados Unidos, que são o país central do capitalismo mundial, há limite de dívida.
E, portanto, se faz esse debate sobre o peso de carregamento da dívida, sobre as despesas financeiras, a capacidade de um Estado organizar sua estrutura administrativa, seja execução direta com servidores concursados, bom, concursados não é o termo mais correto, mas com servidores próprios, ou terceirizados, ou parcerias público-privadas, o que couber, né? Mas há um debate. No Brasil, nada disso se sucede em relação às despesas financeiras, porque não há, embora a Constituição exija, desde 1988, limites para a dívida consolidada e imobiliária da União, artigos 48, inciso 14, 56, 52, inciso 6 da Constituição, não há esses limites, eles não foram fixados como deveriam. Eu já falei da regressividade tributária, falei do teto de despesas primárias, o auxílio emergencial chegou a ter um subteto na emenda emergencial, né, a emenda 109, só para vocês verem que a gente vive num Brasil uma espécie de cinismo fiscal. Cheguei a escrever certa vez que o ADCT virou o retrato de Dorian Gray, quando contrastado com o texto permanente da Constituição. Esse cinismo de falar que não tem dinheiro para estruturar o IBAMA, o ICMBio, para estruturar a ciência e tecnologia, para estruturar as universidades, a educação básica, expandindo a oferta do horário integral, falam que não tem dinheiro para o SUS, enquanto correm soltas renúncias fiscais, corre sem arrecadar a dívida ativa. A gente tem esse impacto de quase 800 bilhões de reais ano de juros, de incorporação de juros na dívida pública, e ninguém questiona a desigualdade explosiva. O Pedro Souza, na sua tese de doutorado brilhante, premiada pela CAPES, que tentou trazer o debate do Piketty para o Brasil sobre a trajetória da desigualdade a partir de dados do imposto de renda, ele fala exatamente da concentração de renda no topo e essa invisibilização da concentração de renda no topo. A crise de 2008, de uma certa forma, tira o véu, desvenda a desigualdade explosiva em todo o mundo, né? A crise de 2020 da pandemia reforça, mais uma vez, a percepção da desigualdade, enquanto alguns bilionários gastam volumes astronômicos em turismo espacial e agora com essa história do submarino. Veja a ironia, mas não é, professora Natália, veja a ironia, gastam milhões, essa do submarino, inclusive uma tragédia, até onde se sabe ainda não foram localizados, mas é uma futilidade de concepção do que é prioridade desses bilionários que não pagam tributos de forma proporcional à sua capacidade contributiva, enquanto milhões de pessoas passam fome. Enquanto a gente vai vendo essa transição no mercado de trabalho, onde não se assegura proteção mínima em relação aos eventos que a Previdência normalmente protegia, como a invalidez, como a velhice, como a doença, né? A gente não está protegendo o trabalhador, a parte mais vulnerável. E mesmo o pós-pandemia, o plano Biden, que faz uma retomada do papel do Estado, a União Europeia, que revê suas regras fiscais, o fazem muito mais porque a China conseguiu fazer um contraponto à hegemonia americana, essa ideia de que o mercado se autorregula, do que propriamente a noção de bem-estar social do período do pós-Segunda Guerra Mundial. Desde a década de 70, a gente está vivendo esse mal-estar das democracias, que agora se tornou até muito em moda o debate de crises da democracia, crises no plural, citando o professor Adam Dvorsky, na ciência política, né? Crises no plural, muitas crises concomitantes da democracia, porque a gente não consegue incorporar direitos sociais, não consegue enfrentar a desigualdade, não consegue lidar com a transição climática, a insustentabilidade desse extrativismo minerário, agropecuário, que o Brasil, inclusive, acirra essa questão do marco temporal, o prejuízo aos indígenas, né? A dificuldade que é fazer a titulação de terras para os quilombolas, fazer o reconhecimento dos territórios indígenas. A gente não está enfrentando os nossos impasses porque, no fundo, estruturalmente, o Estado não tem capacidade de enfrentar a desigualdade. Os muito ricos, eles fogem à tributação. Eles não aceitam a regulação estatal. Houve uma pequena fresta durante a pandemia que nós voltamos a fortalecer o Estado, a acreditar nos serviços públicos. Mas essa fresta, essa janela temporal já se fechou.
e os muito ricos, esses poderosos que propuseram essa agenda do neoliberalismo, da fuga à tributação, da desregulação, da ausência do Estado, esse anarcocapitalismo, eles já estão tentando burlar aquela frágil regulação, aquela frágil presença do Estado que nós erigimos nos últimos 2, 3 anos. Então, no Brasil, assim, a gente vive esse ciclo orçamentário capturado por um patrimonialismo de curto prazo eleitoral. É engraçado que os muito ricos se ausentam, eles querem uma bolha só própria, se pudessem, naquele filme Não Olhe para Cima, é uma paródia perfeita para o Brasil, para o mundo, aliás. Se pudessem, eles inventavam uma cápsula para fugir para Marte, para fugir para a Lua, para qualquer outro planeta. Eles iam inventar um modo de vida isolado do restante da sociedade, enquanto do outro extremo é o farinha pouca meu pirão primeiro de usar o orçamento só para tirar vantagem para si próprio. Não havendo política pública planejada, não havendo concepção de futuro comum, não havendo a impessoalidade que prioriza as políticas públicas conforme aquela ordenação legítima de prioridades, é o farinha pouca meu pirão primeiro. Esse debate é o debate estrutural. Ao mesmo tempo em que o direito financeiro estabelece institutos. Professor Antônio, a gente precisa fazer um debate para os nossos alunos entenderem, professora Natália, os alunos precisam entender que há mecanismos jurídicos de enfrentar essa fuga à tributação. No início da execução orçamentária, os primeiros 30 dias, esse artigo 13 da Lei de Responsabilidade Fiscal, há a previsão de que se busque combater a evasão, a sonegação, que se busque arrecadar a dívida ativa, que se faça uma avaliação qualitativa, eficiente, da cobrança, inclusive extrajudicial, né, do que é dívida ativa, não precisa demandar em juízo. O CNJ, inclusive, reconheceu a possibilidade de execução extrajudicial mediante até protesto. Prefeituras, então, poderiam protestar e aí entraria no Serasa, no SPC, mas prefeito, por exemplo, não cobra e prefere deixar a criança fora das creches, prefere não enfrentar a necessidade de expandir o saneamento básico. São escolhas de curtíssimo prazo eleitoral, que comprometem a efetividade dos direitos fundamentais. No âmbito da Constituição, também há regramento relativo à renúncia de receita. Era para a gente ter, se a gente cumprisse o arcabouço constitucional, se a gente cumprisse o ordenamento de forma rígida, íntegra, usando a ideia de integridade até de Dworkin, a gente cumpriria esses demonstrativos de verificação da consistência das renúncias fiscais. Tanto na Constituição, nesse parágrafo 6º do artigo 65, quanto na LRF tem demanda de demonstrativos que avaliem os impactos das renúncias fiscais em relação às metas. Eu gosto muito dessa charge, ela foi publicada junto com o artigo do, repito, né, eu gosto muito dele, o sociólogo alemão Wolfgang Streeck. Ele escreveu esse artigo publicado aqui no Brasil pela revista Piauí, chamado O Retorno do Recalcado. Logo após a saída do Reino Unido da União Europeia, e também naquele rescaldo, lá em 2018, 2017, salvo engano, mas aquele rescaldo da eleição do Trump nos Estados Unidos, né? E essa imagem, obviamente, ele pensando a União Europeia, mas também pensando os Estados Unidos, essa imagem é profundamente aplicável ao Brasil. Talvez com mais melanina ainda nas pessoas que estão de fora, nas imagens. Mas, de toda sorte, passivo ambiental jorrando de forma desigual só sobre os mais vulneráveis, os famintos excluídos, a noção de inclusão e exclusão, o profundo cinismo dos argumentos. Espera mais um pouquinho, que tal um pouquinho de música? Tenham paciência. Vocês não precisam de direitos agora. Espera mais um pouquinho. De novo, a dimensão tempo. De novo, a primazia. O Wolfgang Streeck fala de direito das insolvências, que a gente estuda muito no direito comercial, no direito empresarial. Bom, eu estudei há mais de 20 anos aí na UFMG, a gente ainda tinha comercial, agora é empresarial. Mas, assim, esse direito das insolvências é como se, não tendo dinheiro para pagar tudo para todo mundo ao mesmo tempo, já que realmente não dá para atender a todas as demandas de uma vez só e de uma vez por todas, priorizar só os credores da dívida e postergar-se, inclusive, o pagamento de precatórios.
Essa imagem é uma síntese da extrema desigualdade que corrói substantivamente a democracia. Essa é a causa de por que os raivosos, os recalcados que o Wolfgang Streeck se referia, e aquele livro, A Crise do Capitalismo, Tempo Comprado. Né? O livro chama Tempo Comprado, o subtítulo é A Crise do Capitalismo Democrático. Né? O Wolfgang Streeck vai falar exatamente em como esse direito das insolvências, como essa primazia da preferência de pagamento dos credores da dívida gera, de fato, constrangimento para o financiamento dos direitos fundamentais. E isso que vai também erodindo, para usar o termo que eu estou aplicando agora, especificamente mais próximo para o debate do PLP 93, que já avizinha a revisão dos PIS em saúde e educação, é o que vai erodindo a democracia, que vai erodindo, de uma certa forma, também a Constituição de 88. Sem essa capacidade de projetar ao longo do tempo o futuro, sem um médio prazo, a gente vive no curtíssimo prazo. Nos eventos de que participo com os colegas do Judiciário, do Ministério Público, dos Tribunais de Contas, eu sempre debato, sobretudo com os colegas que atuam na área da improbidade, dos delitos contra a administração pública, que a origem da corrupção não é a licitação fraudulenta, não é o contrato superfaturado. A origem da corrupção está na fragilidade do planejamento. Porque a sociedade que não planeja aceita qualquer resultado. De novo, o exemplo mais sintomático da má qualidade do gasto público, que potencializa o desvio de recursos públicos, o enriquecimento ilícito e a lavagem de dinheiro. É o exemplo do kit de robótica para a escola que sequer tem água tratada. Ou, se vocês preferirem, um asfalto em cima de uma cidade que sequer tem o esgoto canalizado. Você joga uma massa asfáltica cosmética ou compra o kit de robótica sem fazer o essencial, o estrutural. Então, é exatamente esse o debate de fundo. Sem planejamento, nós vivemos sempre presos ao curtíssimo prazo. Essa penumbra espessíssima diante dos nossos olhos, que não permite que enxerguemos daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a 2 meses. Vejam vocês, estamos em junho. Em agosto, são enviados o projeto de lei de orçamento e o projeto de lei de plano plurianual. E não estamos debatendo com consistência com a sociedade sobre 2024, nem mesmo sobre o horizonte do PPA, que vai até 2027. Percebe? É esse impasse estrutural que vai negando validade aos direitos fundamentais. Do ponto de vista da educação, meu livro decorrente dos estudos pós-doutorais na FGV, na EBAP, né, na Escola de Administração Pública lá da FGV Rio, eu trabalhei o piso da saúde e o piso da educação. Eu fiz uma comparação, a partir de dados concretos, dos municípios mineiros com mais de 100 mil habitantes, do estado de Minas, comparando também com o governo federal, como o piso desses 3 níveis da federação se comportou num período que eu observei. Naquela ocasião era de 2003 a 2008. E quando eu estudei os pisos, eu percebi a grande fragilidade do cumprimento dos pisos. E a gente não faz essa reflexão sistêmica. Eu, nesse slide em especial, gostaria de chamar a atenção para a fala da queridíssima Débora Duprá, se aposentou no MPF há 2 anos. Ela era procuradora federal dos direitos do cidadão, uma guerrida colega do MPF. E ela soltou essa frase exatamente numa live que estávamos eu, ela e a Mônica Debole. A live foi em homenagem à Débora, para exatamente celebrar o trabalho dela. Ela estava se aposentando. E a Débora cunhou essa frase que, para mim, me marca profundamente, como síntese da realidade brasileira. Estamos agora, né, mais perto de 1500, do século XVI, do que de 1988, do nosso pacto constitucional civilizatório. Essa é a síntese de quem pensa direitos sociais no Brasil, de quem observa a Constituição com aquele olhar carinhoso, deferente, inclusive à luz do que o saudoso Ulisses Guimarães dizia, que a Constituição seja a luz de lamparina na noite dos desgraçados. A gente está esvaziando essa proteção constitucional. A gente está muito mais perto de 1500, com esse extrativismo minerário, ambiental, predatório.
essa agropecuária irrefreada, sem capacidade de produção tecnológica, desindustrializando o país, sem gerar emprego para os jovens, né? Os estudantes que se formam não têm emprego de boa qualidade. Esse país escravocrata, tantas pessoas em condições análogas à escravidão, e a gente não enfrenta os nossos desafios. Na área da educação, a gente agora entra no 10º ano de vigência do Plano Nacional de Educação, a Lei 13.005 de 2014, com mais de 80% das suas metas descumpridas. Inúmeras fraudes, né? As metas estão aí, a pergunta que eu deixo, a gente abdicou de sonhar um país menos analfabeto, a gente abdicou de pensar a qualidade da educação pública, né? Os nossos desafios substantivos para a democracia, direta ou indiretamente, passam pela educação pública de qualidade, educação básica. Na área da saúde, desafios semelhantes se sucedem. A gente tem um desafio grande na governança federativa do SUS, que as pactuações no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite, essa CIT aí é a Comissão Intergestores Tripartite, e a Comissão Intergestores Bipartite no âmbito dos estados, quando eles pactuam com os municípios, não são levadas a sério, não são cumpridas. O controle social feito, né, pelo Conselho Municipal, Estadual e Nacional de Saúde também não é levado a sério, uma judicialização da política pública imensa, capturada, inclusive, pela indústria farmacêutica, e a gente não enfrenta essas lacunas, esses desafios, né? Esse excesso de hospitais de pequeno porte, o que potencializa o desvio de dinheiro, eu digo, a área da saúde hoje concentra a maior parte das denúncias de corrupção, de desvio de recursos públicos, porque, inclusive, o que eram as empreiteiras na década de 90, para lavagem de dinheiro mesmo, desvio de recursos, enriquecimento ilícito, o que eram as empreiteiras com as obras, agora se tornaram as organizações sociais para a saúde. O dinheiro entra, ninguém consegue aferir a qualidade do gasto, os serviços prestados, o custo desse serviço, são prestações de contas protocolares, e a população sem atendimento adequado, uma fila de espera imensa de procedimentos eletivos, pessoas morrem nos hospitais públicos, porque muito desvio se sucede no âmbito do SUS. Se me permitem um parêntese, não é sem razão que o Arthur Lira e o Centrão têm tanto interesse no Ministério da Saúde nesse momento. Porque é uma engrenagem onde é muito fácil, até porque tem 1% da receita corrente líquida em emendas parlamentares individuais, emendas parlamentares de bancada impositivas, que tem que ser aplicadas no piso federal em saúde. Vocês imaginem, 1% da receita corrente líquida é muito dinheiro. E o ano que vem é ano de eleição municipal. Como isso tem que ser por dentro do SUS, se o Centrão ocupar o Ministério da Saúde, certamente saberão daqui a pouco tempo de um volume escandaloso de novas denúncias de desvio de recursos públicos, fazendo a engrenagem do processo eleitoral e também muito enriquecimento ilícito, abuso de poder político, abuso de poder econômico nas eleições de 2024. E tudo isso dentro de um debate de qualidade do gasto. O André Lara Rezende fala mais difícil do que estabelecer um limite linear para o tamanho do Estado, como o teto fez, como agora se quer fazer, mesmo que seja em bandas de oscilação de um percentual da receita, como o PLP 93 quer, mas assim, mais difícil do que colocar um limite, um leito de procurso que você corta quando vai além dele ou estica quando fica aqui, mas mais do que esse limite linear, é você estabelecer o gasto legítimo, o gasto necessário. É mais difícil gastar bem do que você colocar um limite ontológico abrupto para o tamanho do Estado brasileiro. A gente precisa voltar a resgatar o planejamento como o eixo que ordena as prioridades do orçamento. É o planejamento que determina a consistência do orçamento. Só que o Brasil entra nessa perspectiva de um viver do incêndio de cada dia, apagando o incêndio de cada dia, e a gente não faz concepção de médio e longo prazo. A China só deu o salto que deu do ponto de vista econômico. Não estou dizendo que a China seja uma referência, porque é um regime autocrático. Mas, do ponto de vista econômico, a China só avançou como avançou em crescimento do PIB, e olha que é um país gigantesco, em termos per capita, inclusive, porque planeja 50 anos adiante.
O Brasil não consegue planejar 6 meses, 2 meses. A gente vive preso no curto prazo. Eu sempre digo, brincando, que não há solução rápida e fácil para problema antigo e complexo. Porque se houvesse solução rápida e fácil para problema antigo e complexo, ela já teria sido aviada, ela já teria sido apresentada. A gente precisa resgatar o beabá das políticas públicas. A gente tem que parar de ser uma sociedade tão infantil, tão Homer Simpson, sabe? Que imagina que basta trazer um modelo, né, importado dos países da OCDE, trazer uma fórmula bonitinha, mágica, como o teto prometia, a restrição, né, o limite da escassez, que automaticamente teria eficiência. Bobagem, tudo promessa falsa, né? É uma promessa leviana. A gente tem que tomar conta do percurso do dinheiro público, da execução orçamentária, a cada opção de despesa. Exatamente na linha do que eu disse há pouco, para que a despesa discricionária não fure a fila da despesa obrigatória nem do programa de duração continuada, para que a gente não passe o kit de robótica à frente da água tratada nas escolas, para que a gente conceba a alocação necessária do gasto, o tamanho necessário do Estado brasileiro. Essa charge, eu gosto muito dela, porque ela sintetiza exatamente a noção que eu trouxe no primeiro slide, na abertura, quando eu falei de erosão fiscal da Constituição, que é também uma interdição, uma Constituição que não tem capacidade de orientar o orçamento. Dizem que a Constituição não cabe no orçamento, eu sempre retruco, mas existe orçamento legítimo fora da Constituição? Existe orçamento legítimo fora das balizas constitucionais? O Estado pode arrecadar tributos sem se preocupar com as balizas constitucionais? O Estado pode se endividar fora das balizas constitucionais? Claro que não. É a Constituição que está acima do ordenamento. Não é a política monetária a norma fundamental do ordenamento brasileiro. Não é o Banco Central que indita a referência última do nosso pacto constitucional civilizatório. E aí a gente precisa enfrentar esse desafio. O pilar do direito financeiro, do ponto de vista qualitativo, não apenas formal de limite mínimo, limite máximo, essas regras, eu diria, meramente, assim, a casca, o exterior, o invólucro. Mas qual é o conteúdo do direito financeiro? É o cumprimento da Constituição. O invólucro do direito financeiro são essas balizas formais, mas o conteúdo substantivo do direito financeiro, o que precisa ser feito, é exatamente a ordenação legítima de prioridades à luz do planejamento setorial das políticas públicas. É isso que permite cumprir a Constituição ao longo do tempo. Repito, é óbvio que não dá para dar tudo para todo mundo ao mesmo tempo, de uma vez por todas. A escassez é um dado da realidade. É impossível atender a todas as demandas para todo mundo. Mas, em contrapartida, a forma de você implementar racionalmente, de forma tecnicamente racional, e mesmo politicamente legítima, essa série de demandas, né, a superposição de demandas da sociedade numa democracia, é o planejamento. O planejamento, ele tanto é uma dimensão técnica, é o que confere racionalidade técnica, quanto também o planejamento confere legitimidade política, porque ele é a pactuação de cada tempo, de cada momento. É o lugar de cada um na fila. E venhamos e convenhamos, eu gosto muito da música do Cazuza, que ele compôs em coautoria com Arnaldo Pires Brandão, lá na década de 90, e que me lembra muito essa questão dos anões do orçamento, que, de uma certa forma, se repetiram no escândalo do orçamento secreto. O João Alves, em alguma medida, repete o exemplo dele, falando que ganhou na loteria mais de 100 vezes, é um pouco esse escárnio dos parlamentares desviando dinheiro, pedindo ouro para os prefeitos, né, para liberar dinheiro do FNDE, essa história do kit de robótica para a escola que não tem água tratada, o dinheiro do SUS, com aquela volta de 30% que a revista Piauí denunciou, né, entre vários exemplos do orçamento secreto. A música do Cazuza, a que me referia, é aquela O Tempo Não Para. Ela diz, eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo o museu de grandes novidades. Agora, no trecho mais, acho que assim,
perfeito, direto ao ponto, que sintetiza o Brasil, e não só na década de 90 atual, me permitam, porque é muito forte, é grosseiro, a linguagem é pesada, mas o trecho que cabe bem na realidade orçamentária brasileira contemporânea, e desde sempre, nesses 35 anos da Constituição de 88, é: transforma o país inteiro em um puteiro, pois assim se ganha mais dinheiro. Nada contra os profissionais do sexo, pelo contrário, a maior parte deles tem muito mais dignidade do que alguns dos parlamentares do Centrão, mas essa é a síntese do debate do orçamento secreto no Brasil. E não só o Cazuza, na década de 90, com a Arnaldo Pires Brandão, tinham razão, né, a música em coautoria, mas, se me permitem, retomando num patamar de uma trajetória histórica mais longa, é uma série histórica mais longeva, Vitor Nunes Leal já falava no seu Coronelismo Inchado e Voto o nosso impasse do cofre das graças e o poder da desgraça. É deliberado a forma como o Congresso constrange os prefeitos, os governadores, inclusive reduzindo a arrecadação, como no governo federal ano passado, às vésperas da eleição, reduziu o IPI, reduziu o ICMS, inibiu a arrecadação dos principais impostos da federação repartidos com os estados e municípios, que perfazem os pisos da saúde e da educação. A inibição de IPI, a inibição do ICMS comprometem pesadamente o arranjo do SUS, da educação básica obrigatória dos estados e dos municípios, porque, ao fazê-lo, obrigam os estados e os municípios a ficarem com o pires na mão, a beijar a mão dos parlamentares para ter a liberação das emendas individuais de bancada impositivas. Esse cofre das graças, ao mesmo tempo em que, para quem não reza na cartilha do Centrão, nessa estrutura de captura, de cooptação, é o poder da desgraça, é a restrição fiscal, independentemente do que se passa. Já indo para o fim, é preciso fazer uma reflexão de qual é o tamanho necessário do Estado no Brasil. Eu me recuso a aceitar uma redução ainda maior do que a gente já tem. Não dá para a gente chegar ao padrão do gasto social da África subsaariana, porque nós temos obrigações constitucionais incomprimíveis, obrigações definidas no plano plurianual como programa de duração continuada, na lei de diretrizes orçamentárias como despesas não suscetíveis de contingenciamento. E ainda que a arrecadação tributária seja inibida, a gente abra mão de arrecadar mediante renúncias fiscais, não se cobre a dívida ativa como deveria, se acomode a sonegação premiada em refis sucessivos, entre outras iniquidades. Essas despesas obrigatórias, elas são tão prementes naquela ordem de prioridades, né, na fila para execução orçamentária, que impõe-se o seu custeio, se necessário, até mesmo mediante dívida pública. Portanto, desde 2014, para ser mais exata, o Brasil tem tido déficits primários. A forma de financiá-los tem sido a autorização mediante a maioria absoluta do Congresso, quebrando a regra de ouro para pagar essas despesas obrigatórias. É esse o impasse. Ao não arrecadar tributos, sobretudo da população que tem mais capacidade contributiva, e ao ter uma dívida pública que cresce tão enormemente, porque o Banco Central toma opções de política monetária, cambial e creditícia, sem nenhuma transparência, sem nenhum constrangimento institucional, a gente só vai achatando o tamanho do Estado, constrangendo o tamanho do Estado e, ao mesmo tempo, negando o financiamento dessas despesas obrigatórias. Repito, mediante filas de espera, passivos judicializados, inclusive precatórios, falta de correção monetária, desculpa, restos a pagar, entre outras estratégias. Já disse, repito, a União empurrando a obrigação dos gastos, empurrando a obrigação de implementação da Constituição para os estados e para os municípios. Né? Os direitos à saúde e à educação sendo precarizados, erodidos, postergados, esvaziados. Eu digo nos eventos para os colegas do sistema de justiça, do Ministério Público, dos tribunais de contas, que se o dinheiro da saúde e da educação chegasse com a mesma proteção, a mesma rigidez, a mesma tempestividade
que o duodécimo do MP, o duodécimo do Legislativo, o duodécimo do Tribunal de Contas, o duodécimo do Judiciário, não estaria o caos como está o SUS e a educação. A gente tem que pôr o dedo na ferida. O governo federal quer rever os PIS em saúde e educação, mas não fala nada de rever os duodécimos. Não fala nada de rever o fundo eleitoral, o fundo partidário. Não fala nada de rever FPM, FPE. E todos esses são mecanismos de garantia equiparáveis aos remédios constitucionais, como habeas corpus, habeas data, né? São todos instrumentos de garantia, mecanismos procedimentais de defesa dos direitos fundamentais. Eu tenho suscitado que os PIS em saúde e educação têm a mesma natureza jurídica que habeas corpus, habeas data, que os duodécimos, que o fundo partidário, que o fundo eleitoral, que o FPM, o FPE, que a garantia de financiamento da justiça eleitoral, entre outros. É para vocês terem noção do que se trata. Esse artigo mencionado aí da Esther Dweck, hoje ministra de Gestão e de Inovação em Serviços Públicos, junto com Pedro Rossi, professor da Unicamp, é um artigo referencial, eles falam em pisos deslizantes. Se fosse mantida a emenda 95 até 2036, como ali previsto inicialmente, a gente teria a queda do piso federal em educação no patamar de 18% da receita de impostos, caindo para algo inferior a 12%, 11,5%. Olha o tamanho do quanto o piso tenderia a cair proporcionalmente ao longo dos anos. O piso da saúde cairia da regra estabelecida pela emenda 86, de 15% da receita corrente líquida, para algo em torno de 9,5% da receita corrente líquida. Esse é o impasse de fundo. Por isso eu tenho perguntado se a gente não vive, de fato, uma erosão fiscal da própria Constituição, das promessas civilizatórias do enfrentamento da desigualdade que a Constituição buscou. Claro que a gente não vai implementar essa agenda civilizatória de forma imediata e mágica, não tem varinha de condão para resolver os nossos problemas. Eu gosto muito de uma frase do professor Celso Campilongo, aqui da USP, de Sociologia da USP, e ele é o atual diretor da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. O Celso Campilongo diz: a gente tem mania de achar que o direito é uma varinha de condão que resolve os problemas de uma vez por todas, de forma milagrosa. O direito, quando muito, é bengala de cego, que vai tateando às escuras o limite da convivência possível a cada passo. Então, é óbvio que a gente não vai fazer uma solução milagrosa, rápida, indolor, fácil, para a nossa desigualdade escravocrata, né, multissecular. A gente precisa implementar a Constituição, obviamente, tanto quanto possível, a cada ato de execução orçamentária. Por isso que eu sempre retruco quando dizem que a Constituição não cabe no orçamento. Será que existe orçamento legítimo fora da Constituição? O que é conteúdo e o que é continente? O que tem que caber no quê? Quem paga a conta do ajuste? O mais pobre que paga proporcionalmente muito mais tributos, porque a maior carga de tributos é sobre o consumo, ou sobre a produção e não sobre a riqueza e a renda. Então, a gente tem que fazer esse debate. Quem está pagando a conta? Quem pode esperar? Quem tem tido maior primazia, prioridade na alocação dos recursos públicos? Quem pode sofrer riscos em relação a quando fica inválido, quando envelhece, quando adoece? Os famintos, né? Que não têm sequer a garantia de dignidade da pessoa humana. Esse é o debate de fundo. Ao mesmo tempo em que se erode os pisos, né? Se busca erodir os pisos de saúde e educação, também há uma erosão do federalismo fiscal. A gente está esvaziando a dimensão de um federalismo cooperativo, gerando essas tensões, essa guerra fiscal, esse atrito da União com os estados e os municípios. Mas, de novo, aquilo que eu disse, a gente está perdendo o futuro comum. É um país que não planeja um médio e longo prazo. É um país que se permite capturar no curtíssimo prazo dos mais poderosos econômica e politicamente. Porque farinha pouca, meu pirão primeiro. Esse é o debate de fundo, e no último slide eu não consigo falar tudo isso sem me lembrar da mãe desse menino, Marcos Vinícius. Ele, de uma comunidade do Rio de Janeiro, atingido por bala perdida. A mãe ainda chegou a tempo de ouvi-lo falar suas últimas palavras.
a mãe, a Bruna, o Marcos Vinícius, um estudante das séries finais do ensino fundamental, salvo engano. E as últimas palavras que ele disse para a mãe, aqui a mãe, inclusive, falando na entrevista à Folha, né, que aqui a gente tem a nossa maior barbárie, a nossa maior vergonha, mas as últimas falas, né, as últimas palavras do Marcos Vinícius para a mãe, baleado, né, bala perdida a caminho da escola, mas mãe, eles não me viram com a camisa da escola. Um menino que a caminho da escola é baleado e morto, e que indaga numa angústia profunda, numa angústia que a população mais vulnerável nos devolve a todos os operadores do direito, a todos os que ansiamos pelo cumprimento do Pacto Civilizatório de 88. Se nem o uniforme da escola emancipa, nós estamos entregues à nossa própria barbárie. E não venha me dizer que uma arma para cada um de nós vai nos salvar de nós mesmos. Mais uma vez, a música do Cazuza com Arnaldo Pires Brandão, sintetizando o caos fiscal que nós vivemos. Se nem a blusa da escola emancipa, se nem a blusa da escola protege, é porque transforma o país inteiro em um poteiro, pois assim se ganha mais dinheiro e se nega a efetividade à Constituição de 88. Bom, era isso. Obrigada. Fico à disposição das perguntas, se elas, né, vierem. Mas, obviamente, também agradeço, porque acabei me alongando, né, no tempo, além do que havia inicialmente concebido. Obrigada, professor Antônio. Obrigada, professora Natália. É uma honra, mais uma vez. Todo convite para falar na UFMG, todo convite para voltar a Minas é um convite que me faz sentir muito acolhida, porque, de fato, estudei na universidade, faço até uma declaração de conflito de interesses, assim, o pessoal da saúde faz isso com mais clareza. Eu morei na moradia universitária, eu precisei de bolsa assistencial da FUNP, eu sei o que é efetivamente gozar de direitos sociais na perspectiva de equidade fiscal. Não estaria onde estou se não tivesse essa proteção de direitos fundamentais que a Constituição me deu. Agora, ao longo desses 35 anos, a tese de que não tem dinheiro precisa ser refutada. Sem a nossa antítese, inclusive do ponto de vista hegeliano, sem esses estudantes de pós-graduação, né, fazendo o questionamento de que não tem dinheiro para cumprir direitos sociais, a síntese que fica é essa, de que a gente tem que queimar todos os pilares de proteção aos direitos fundamentais, enquanto milhões de pessoas famintas ficam por aí em filas de espera, têm seus direitos negados, judicializados, e esse constrangimento de uma sociedade mais incivilizada. Obrigada mais uma vez. Professora, antes de qualquer comentário, eu vou propor a essa turma um minuto de silêncio, em razão da sua exposição. Primeiro, o conteúdo. Segundo, aquilo em que a senhora acredita que é o pano de fundo de toda a sua exposição. E terceiro, a sua capacidade de sensibilizar até mesmo os insensíveis. Então, é um minuto de silêncio, simbolicamente, o nosso agradecimento e por tudo que a senhora proporcionou nestes quase uma hora, um pouquinho mais. Eu vou fazer alguns comentários, mas eu desejo um pouquinho de silêncio. Bem, professora, realmente eu queria dizer para... Não vou falar a senhora, não, eu acho que eu sou um pouco mais avançado no tempo do que você. E também não é só essa questão, é que a afinidade de premissas, então, leva a dizer você. E eu queria te dizer que nós temos esse grupo de pesquisadores que te ouve, tem se preocupado muito com esse
com essa dimensão da relação direito e economia, por várias razões. E a primeira delas é que, se nós não dermos conta desses e de tantos outros problemas que você, com certeza, tem no campo das suas reflexões, nós, juristas, vamos ficar nos gabinetes, nas salas de aulas e nas instituições de aplicação do direito, aos brados, levantando os punhos e perdendo o debate. Exatamente perdendo o debate para a fraude intelectual, para o sofisma, e por não darmos conta e sermos literalmente ludibriados nas premissas com as quais nós estudamos, pensamos, pesquisamos e produzimos um certo tipo de direito. Eu queria dizer para você que nós temos nos direcionado, primeiro, com os movimentos, dois movimentos cruciais no plano global. Esse movimento histórico de financiarização da economia, cujos desdobramentos a senhora nos deu aí, vários deles, que enriqueceu a nossa compreensão dessa dimensão. É o movimento político filosófico, entre aspas, que nós apelidamos de neoliberalismo, citado por você. O indivíduo é que é real e o social não existe. A sociedade, enquanto o indivíduo, pela competição, e a sociedade, o solidarismo deixado de lado. Questões filosóficas, políticas, e que são repetidas permanentemente, e nós, às vezes, sem condições, bases intelectuais, e sem atenção a isso, nos deixamos levar por esses mantras transformados em premissas de todo esse pensamento. Mantra, por exemplo, é comparar as políticas, a gestão das políticas econômicas com a dona de casa que vai gerir o orçamento lá da cozinha da casa das pessoas e convencer todos os cidadãos, a sociedade disso, e até os nossos estudantes de direito. A outra dimensão, professora, é a reflexão sobre o papel da Constituição e o papel do Estado no paradigma de Estado inscrito na nossa Constituição, que nós denominamos Constituição do Estado Democrático de Direito, alguns até enfeitam mais Estado constitucional, social, democrático de direito, etc. O que isso significa para nós, juristas, hoje, nesse contexto que a senhora desenhou para nós? Existem, portanto, do ponto de vista filosófico, social, antropológico e jurídico, questões de base, de fundo, que são escolhas, preferências éticas, ideológicas, etc. Portanto, se nós acreditarmos que a Constituição é realmente um catálogo de ilusões, como a senhora já mencionou, de que há muitos setores que consideram que a Constituição é pródiga em prometer direitos de onde não se pode tirar. Mas a senhora trouxe aqui comprovadamente que tem dinheiro, e muito, e de onde tirar. O problema é político. Você mencionou aqui quanto ao papel do direito, eu até já deixo esta, vamos dizer assim, abertura para um comentário possível seu em seguida. O direito teria pouco a fazer nisso. E quando você me despertou essa reflexão, eu fiquei pensando de que todas essas pautas anticonstitucionais e quaisquer outras
sempre encontram teóricos, encontram, entre aspas, cientistas, inclusive do direito, para dar respaldo, para não dizer da economia. Aí nós entramos numa reflexão recente que fizemos aqui. A pensar constitucionalmente tudo isso que você nos trouxe implica numa opção por uma economia ortodoxa ou uma economia heterodoxa. Virou moda agora fazer essa dicotomia, né? Eu gostaria de ouvir de você uma pequena reflexão sobre isso. Eu também gosto do Wolfgang Streeck, mas ele faz uma pergunta que eu gostaria de te ouvir, porque eu vi que você é muito aficionada. Ele escreveu também: quando terminará o capitalismo? Ele não pergunta se. A obra dele pergunta: quando terminará o capitalismo? Há uma perspectiva para nós nesta reflexão aí? E, professora Hélida, trazer no seu currículo o cargo de procuradora do Tribunal de Contas da União me animou muito a conversar com você sobre os tribunais de contas efetivamente podem fazer e não fazem, ou se não fazem é porque não podem fazer. Eu falo mais especificamente do Tribunal de Contas da União quando você coloca o problema orçamentário, o problema de planejamento, o problema de verbas, o problema de despesas obrigatórias trocadas por despesas discricionárias, como se essas fossem as prioridades, etc., etc. E conectadamente com esta reflexão que você me inspira, eu tenho até receio, às vezes, quando eu falo numa comunidade jurídica vamos chamar assim, mais ortodoxa, né? Eu falo sobre um tema que tem me preocupado nos últimos anos, e essa é a razão desta disciplina, e eu e a professora Natália, nós temos afinidade disso, tematizar essas questões. É a Constituição Econômica, como um capítulo da Constituição Política, e eu retorno lá em 1960, Vital Moreira, que resolveu esse problema do debate. A parte econômica é Constituição ou não é? Está fora da obrigatoriedade, do comando dirigente constitucional? E ele inaugurou num artigo esta discussão, dizendo que a Constituição Econômica é parte da Constituição Política. Então, não se separa o econômico do político. E, por isso, o constitucional se submete, a economia se submete à Constituição. Portanto, se submete à realização do projeto constitucional de sociedade e se submete a planejamento, que a senhora disse. Esse é um outro ponto decisivo. Aliás, o planejamento ainda ficou, eles não conseguiram tirar a norma da Constituição, só esvaziaram a norma, mas está lá. A obrigatoriedade de planejar, o Estado deve e tem o dever de planejar, né, a economia. E a senhora, você tem um colega lá na Universidade, o professor Berkovitch, e eu vou aqui me apoiar nele para falar uma possível heresia para quem está do outro lado da ideologia, que é o controle constitucional de políticas econômicas e políticas públicas. E aí eu me senti, na sua fala, não se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Por quê? Se nós judicializamos excessivamente as políticas públicas, é mais um instrumento de postergação, dentro do que você falou. Se nós não judicializamos, a porteira está aberta, sem controle, sem nada. É outra reflexão que eu proponho. É possível o controle constitucional de políticas públicas, na sua concepção? E, principalmente, você responde o que lhe vier na mente. Eu estou aqui também exercitando a reflexão, mas a abordagem dos dos tribunais de contas, me interessa muito. E, em seguida, a professora Natália pode fazer a abordagem que ela quiser, naturalmente, claro, e nós abrimos também para os alunos, pesquisadores, para poder conversar com você um pouquinho, até que você não canse muito.
Só uma observação, amanhã eu tenho um voo super cedo para o Rio, até pelo evento do BNDES, e efetivamente eu não posso ficar muito mais. Acho que mais 5 minutos, porque senão, de outra forma, eu não consigo, né? Mas eu ainda comento, eu faço um fecho. Como a senhora tem afeição com o FMG, a gente deixa para outra oportunidade, quando você puder vir mais uma vez, ou quantas quiser. Sim, me desculpem. Essa viagem me lembrei agora, porque para estar em Congonhas às 6 da manhã, eu vou ter que acordar às 5, aí Não. Então, um nós pouco vamos antes liberar das a senhora. 5. Professora, então, a senhora está propondo que a gente deixe para outra oportunidade a continuidade. Não, sim, mas eu gostaria de ouvir a Natália e depois aí eu encerro, por gentileza. Na verdade, eu só ia fazer alguns comentários, nem era nenhuma pergunta propriamente dita, não. Eu acho que assim, né, nem teria muita coisa a acrescentar. Eu mais anotei reflexões do que qualquer outra coisa. Eu adorei sua exposição. Acho que foi uma argumentação poderosíssima em cima de um tema que a gente já vem discutindo há algum tempo e que, às vezes, como a gente toda semana volta no assunto, fica parecendo até que está repetitivo, e tudo que você falou foi abordado de uma forma diferente e cheio de novidades, né, tanto para mim quanto para a turma, com certeza. Então, na verdade, eu estou muito satisfeita com essa palestra. Foi realmente uma argumentação muito, muito poderosa em cima desse tema que me particularmente tão caro, né? Várias das passagens do que você trouxe são temas que fazem parte até do que a gente pesquisa no grupo de estudos, né? Tem algumas pessoas aqui da turma que também estão no meu grupo de estudos, que é gênero, trabalho e desigualdade. E ano passado a gente trabalhou muito com a tese do Pedro, a gente já leu o Piketty, a gente tem ido muito, muito para esse lado, e acho que teve um encontro aqui bem interessante de várias críticas que eu também tenho, essa questão do PPA, que eu acho muito capcioso o fato dele não coincidir com o governo, e aí o primeiro ano de governo é sempre tentando contornar o que sobrou do PPA do governo anterior para depois... e ninguém pensa em construir nada, e o problema do planejamento, que está extremamente ligado a isso, e que eu me lembrei eu estou fazendo economia agora, e aí uma professora outro dia estava comentando que quando ela estava na graduação, existiam disciplinas de planejamento, e agora não tem, né? Já tem um tempo que não tem mais disciplinas sobre planejamento no curso de economia. E assim, né, eu acho isso um absurdo, e não discordo em absolutamente nada do que você falou, então acho que eu não vou nem gastar nosso tempo aqui com isso, não. Estou super feliz, e realmente o professor Antônio falou, né, de sensibilizado. Eu acho que eu fiquei mesmo sensibilizada, emocionada com essa palestra. Professor Antônio, professora Natália, agradeço imensamente o convite, peço desculpas, eu acabei me excedendo o tempo, e por isso eu é que constrangi o nosso diálogo, né, as perguntas. Não queria ter chegado a essa situação de tanto falar que não dá nem para a gente dialogar, me desculpem. Professora, fique tranquila, a senhora deixou aqui. Então, eu proponho o seguinte: você permite que a gente estude a sua exposição, quando puder ser publicizada a tese de livre docência, se puder fazer a gentileza, envie para nós vamos estudar. E daqui a um tempo, lá para o segundo semestre, a gente vem conversar sobre a sua exposição de hoje. Pode ser assim? Pode. Na verdade, meus livros, tanto o da tese de doutorado, quanto que foi sobre a dívida, né, da União e o pós-plano real. Eu gosto muito de economia também, Natália. Meu diálogo mais proximamente tem sido só com os economistas. Recentemente eu escrevi 2 artigos bons com a querida professora Simone Dels, aqui da Unicamp, e a gente teve o luxo de poder, durante o processo de minuta do texto, fazer 2 reuniões, conversando proximamente com a André Lara Rezende. Eu converso muito com o Zé Roberto Afonso, um dos mentores da LRF,
vários amigos, eu me sinto mais à vontade. Se você me perguntar, atualmente, minha área de afinidade é mais na interface com os economistas, amigos economistas keynesianos, do que propriamente com os juristas. Mas, assim, a gente precisa disputar as mentes. Mas, de toda sorte, eu entendo a reflexão sobre o planejamento que você disse que no curso de economia não tem tido. Esses 2 artigos com a Simone, a gente falou muito sobre o Banco Central, em especial. Agora, não deixa de ser interessante que a China, gerando um constrangimento à hegemonia dos Estados Unidos, obriga a planejar. Então, é uma questão pragmática. Mais cedo ou mais tarde, o planejamento vai voltar como uma agenda. Uma biografia que eu te recomendo fortemente a ler, uma biografia bastante interessante, publicada há 1 ano e meio, 2 anos, se não me engano, é exatamente do Keynes, chamada O Preço da Paz. Me foge o nome do autor, mas ficou uma biografia muito bem feita, estruturada, que não pega só o tempo de vida do Keynes, pega o pós, o período mais recente, inclusive o governo Obama, o governo Clinton, esse momento em que os Estados Unidos desconstroem o legado do New Deal, o papel do Estado. Então, vai fazer uma retomada interessantíssima e pensar a ascensão da China, uma nova Guerra Fria, como se debate, ajuda a gente a retomar o papel do Estado. Professor Antônio, eu devo ir agora, a partir do início de agosto, para um segundo pós-doutorado nos Estados Unidos. Então, a gente pode combinar, não sei se eu consigo conciliar, eu vou estar exatamente nesse esforço de pensar a revisão das regras fiscais no mundo, a retomada do papel do Estado no pós-pandemia, vai ser o objeto do que eu vou estudar. A gente tenta combinar, depender do fuso horário, depender da acomodação quando a gente estiver lá, porque vai com a família, com as crianças, meu marido. Então, a depender dos cenários, a gente projeta, sim, uma continuidade. Mas os meus livros estão disponíveis gratuitamente para download na página do MP de Contas aqui de São Paulo, quem quiser, tanto a tese de doutorado quanto a de livre docência. Aliás, a de pós-doutorado. A de livre docência ainda não transformei em livro, estou esperando um pouco para fazer exatamente essa maturação durante esse segundo pós-doutorado. Mas se vocês tiverem interesse, compartilhe. Só tenha um pouquinho de paciência, que eu adotei como metodologia estudo de caso, a partir de acórdãos do Tribunal de Contas da União. Ótimo. Eu não estou vinculado ao TCU, eu estou vinculado ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, mas estudo bastante os dados da União. Então, em alguns momentos, o texto vai parecer cansativo, porque eu trago muitos dados e até citações longas, porque eu queria mostrar que há um controle frágil na linha da sua pergunta, Antônio. Os tribunais de contas, eles não fazem, eles poderiam agir mais, mas eu não digo que é uma perspectiva de omissão deliberada, é a nossa frágil normatividade também. As regras não alcançam, e na ausência das regras, disse que não se pode, sobretudo na política monetária, no tensionamento com o Banco Central, a normatividade frágil limita a atuação do controle. É um debate que eu fiz bastante enfaticamente no âmbito dessa livre docência defendida em março do ano passado. Mas, para mim, foi uma honra. Repito, toda vez que me convidam para qualquer debate em Minas, em especial na UFMG, eu me sinto, inclusive, na perspectiva de devolver à sociedade mineira muito que recebi enquanto estive aí. Obrigada mais uma vez e me desculpem o constrangimento do tempo, mas realmente um voo amanhã bem cedo, na ponte aérea para o Rio. Não, professor, a senhora deixou mais do que imaginou conosco e a gente pode ficar tranquilo nos Estados Unidos, a gente aguarda quando você voltar, se não puder, lá nesse período. Volta quando? Vai ficar muito tempo? Vou ficar 10 meses, provavelmente em maio de 2024, o retorno. Né? Não, então, se não puder, nesse período a gente espera você descansar e depois a gente volta, já que você dá essa abertura, que sempre que o FMG convida, você se sente motivado. Muito obrigado, professora, e o seu e-mail é aquele, né? Precisando, a gente faz contato por aí. Boa viagem e bom evento lá amanhã. Muito obrigado, professor. Obrigada, Hélida. Boa noite. Boa noite. Boa noite.